Fala pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a utilização dos filtros do SVG na prática, para vocês repararem como que pode ser legal também a gente trabalhar com esses filtros. A gente tem aqui uma animação utilizando o filtro do SVG mais a animação em CSS mesmo, né, os keyframes. E se você reparar, ele tem um efeito bem bacana, como se a fonte estivesse meio que distorcendo em alguns pontos conforme ela vai se movimentando. É uma interação bem maneira. E isso tudo está acontecendo graças a um filtro do SVG. Então a gente vai aprender agora na prática como fazer isso, ok? Então eu tenho aqui já o meu Sublime aberto, ok? Opa. Fechar esse kit ignore. Vou apagar o que eu tinha para deixar aqui ó, limpinho, bonitinho. E aí a gente vai começar a fazer tudo que a gente precisa, ok? Primeiro de tudo, o que eu quero fazer, eu vou botar uma tag style aqui, só para a gente poder ir vendo, né, o decorrer da criação. E vou colocar no nosso body um background preto, né, que ele era preto lá, com uma cor branca. E também vou colocar já a fonte. A fonte eu estou chamando essa fonte aqui, Xango. Ela é uma fonte um pouco mais grossa, ela é bem bonita, bem interessante para poder trabalhar. Ainda não tenho nada. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou criar um H1. Eu já vou até botar uma classe, vou botar drunk, ok? E aí eu vou colocar aqui aquela frase que a gente tinha lá, man. E aí eu só vou fazer o seguinte, eu vou botar um BR aqui só para pular a linha, né? Porque eu quero que pule especificamente aqui. Então eu vou botar esse BR e a gente já tem ali, ó, man, I'm drunk. Agora eu quero botar ele no centro, né? Para botar no centro eu já tenho uma classe chamada container. Então, ó, já tem essa classe container que coloca aqui. Nada mais é do que um display flex com justify center, né? Para já colocar aqui certinho. E aí eu vou editar o meu texto, ok? Então, no meu texto, eu vou colocar um font size de 8VW. Para quem não conhece, VW é uma unidade que se chama Viewport Width. Ela se baseia na largura da tela. E, ops, não é AST, é Drunk, né? E o que acontece é o seguinte, se você reparar, ó, nesse tamanho de tela ela tem esse tamanho, mas se eu aumento, a fonte aumenta. Se eu diminuo, a fonte também diminui. Então eu tenho uma fonte responsiva, isso é bem legal para trabalhar, ok? Agora eu vou fazer o seguinte também, eu vou aumentar a distância entre as letras, então eu vou botar um letter spacing, ok? Vou botar 10 pixels, só para espaçar um pouco, ó, repara, agora eu tenho um espaço maior entre as letras. Vou botar aquela minha borda, 3VW também, sempre colocando com algumas coisas com a dimensão de viewport para poder ficar responsivo. E vou colocar o padding, né, por causa dessa borda, vou colocar um padding de 4VW, 5VW. Agora, se repararem, quando eu salvar, pronto, já tenho legal. Reparem que a gente já tem aqui exatamente como tinha no nosso desenho, né? Só que ele não está bagunçado, né? Ele está meio que retinho, direitinho. E aquele desenho que a gente tinha, ele tinha toda uma bagunça, todo um desarranjo no desenho. Aquela meio que bagunça no desenho é graças a um filtro do SVG, que é o filtro chamado Phe-Turbulence, que é um filtro que faz uma turbulência na imagem. Então vamos começar a mexer nisso, vamos criar o nosso SVG, eu vou botar ele aqui em cima. Então vamos lá, SVG. Eu vou colocar esse filtro dentro de um defs, ou seja, só quando eu chamar que de fato ele vai funcionar, ele não vai ficar aparecendo na tela, ele não vai renderizar, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a tag filter e fechar a tag filter. Dentro da tag filter a gente vai criar o nosso filtro, ok? Então vou diminuir só um pouquinho a tela para a gente poder enxergar bem aqui. Vamos lá, eu vou colocar um ID também nesse meu filtro, ok? Eu vou chamar o efeito de drunk, tá? E agora eu vou, de fato, montar o meu filtro.
Primeiro de tudo, eu vou criar o Turbulence, ok? Turbulence. E o Turbulence, ele recebe o seguinte, ele recebe um parâmetro chamado Base Frequency, que é a frequência base que ele vai fazer essa bagunça. Essa frequência base vai de 0 até 1. Quanto menor o valor, exceto 0, né? Quanto menor o valor, por exemplo, 0.1, 0.01, ele vai fazendo uma bagunça na estrutura, mas uma bagunça mais espaçada. Se eu tiver um número um pouco alto, esse valor ele vai acabar fazendo um espaçamento, só que um espaçamento alto, ok? Eu vou colocar aqui 0.01, ok? E também o próximo parâmetro que a gente tem é o num octaves. Então, num octaves são as octavas, eles também são responsáveis por essa bagunça no nosso desenho. Eu vou colocar 2 aqui. Na hora que eu colocar o nosso filtro ativado, a gente vai dar uma olhadinha melhor. E o último parâmetro é o parâmetro seed. Esse seed, ele é só uma semente, né, para poder fazer o cálculo randômico. Quem vem de C, por exemplo, vai lembrar que para você poder usar o rand, você tinha que criar uma seed, né? Precisa criar uma semente para poder fazer o seu cálculo randômico. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou criar a nossa seed com valor de 1. Agora eu vou fazer o seguinte, antes de tudo, eu já vou aplicar esse meu filtro. Reparem que o que aconteceu, quando eu salvei esse SVG aqui, ó, ele, como o defs não está aparecendo, porque eu não estou fazendo renderizar, mas o SVG em si ele está aparecendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um style aqui e vou dar um display none. Ok? Pronto. Ele vai corrigir e vai ficar normal. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero aplicar esse filtro aqui em cima do nosso container. Então eu vou botar aqui, ó, ponto container. E aí eu vou botar. Para poder usar o filtro no CSS, a gente tem que usar o WebKit Filter, no caso porque a gente está usando o Chrome. Nos outros é só utilizar a palavra filter, ou então, se for o Firefox, o Moz, ok? Então, WebKit Filter. E vou passar aqui o URL e o filtro no nosso caso, que é o ID Drunk. Então, Drunk. Vou salvar. E reparem, opa, perdi até o meu desenho lá de trás. Por que isso aconteceu? Isso aqui é a turbulência que a gente está criando, é o filtro de turbulência. E como eu disse que eu quero aplicar em todo o container, ele está de fato aplicando em todo o container. O container estava ocupando a tela inteira. Só que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que esse filtro ele se aplique somente dentro do que tem no container e não no container em si. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um outro filtro, que é o Displacement Map. Então, Displacement Map, ok? Eu vou passar o in, ou seja, onde eu quero que seja incluído esse meu filtro. Vou falar que é o Source Graphic, ok? Source Graphic. E vou passar também o Scale. Esse Scale é o cálculo com que o Displacement Map faz para poder entender o quanto que ele tem que ocupar daquele espaço no filtro. Se o valor for 0, ele não vai ocupar nada. Se o valor for muito alto, ele vai colocar bastante do efeito ali do filtro em cima do nosso elemento. A gente quer mais ou menos um valor de 30 no caso. Se eu salvar, reparem que a gente tem exatamente aquele efeito que a gente queria. Agora vamos fazer só uns testes, né, umas análises para poder entender como tudo funciona. Vou fazer o seguinte, eu tinha falado para vocês que quanto mais próximo o valor de frequência era do 1, mais pontinhos a gente ia ter, né? Então se eu tiver, por exemplo, aqui 0.9, olha, reparem, agora são muitos pontos, a turbulência é muito grande, a frequência é bem alta, né? Que é próxima de 1, e acaba que ele vai criando muitos pontos.
Se o valor for 1, ele acaba não criando um espaço nenhum, porque o espaço entre as partículas é tão pequeno que ele considera como nulo. Então o valor vai sempre de 0.001, por exemplo, até o 0.9999. Se for 0 ou 1, acaba não surtindo efeito. No nosso caso, a gente queria que fosse um pouco mais na pegada do 0.1, né? Ele cria a distorção aqui, mas ele ainda permanece com a forma, ele não deixa muitos pontinhos ainda, ok? O número seed, né, que eu tinha falado para vocês era o do randômico, então esse número, de acordo com que eu variar a minha turbulência, vai mudar um pouquinho, mas a forma dela, tipo, a quantidade de pontos, a quantidade de distorção não muda. Só muda como vai distorcer. Por exemplo, o 5 distorce de uma maneira, um cálculo diferente. O 1 vai distorcer de uma outra forma, num outro cálculo. E o nano-octaves é o que eu tinha comentado também. Por exemplo, se o meu número for grande, ele vai criando esses cortes maiores, né? Ele vai deixando a parada um pouco mais distorcida, mas se for muito alto, ele fica retinho. Então a gente vai deixar aqui no valor de 2. O valor de 5 ele já começava a perder um pouquinho a aparência, não estava tão legal. E aqui o Displacement Map que eu tinha mostrado para vocês. Se eu aumentar muito a escala, reparem que ele vai aplicar mais o filtro, então ele fica mais bagunçado. Chega um momento que o filtro fica tão bagunçado que eu perco a legibilidade, tá vendo? Eu já não consigo muito bem ler a frase. Aí perde a graça da nossa intenção. Então vou deixar aqui com 30 e a gente já tem o nosso filtro funcionando. Mas se vocês lembram, a gente tinha uma impressão, né? Esse elemento ficava movendo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E essa movimentação fazia o seguinte: conforme eu movo esse meu desenho, as formas que eu tenho aqui embaixo, por exemplo, eu vou comentar de novo o Displacement Map. Reparem que aqui eu tenho as formas, tá vendo? Essas ondinhas, essas cores. Conforme eu for movendo essa imagem, o meu desenho, ele vai pegando uma forma diferente ali. E por isso a gente tem uma impressão diferente na nossa animação. Então vamos lá, vamos fazer a animação. A animação é bem simples, né, gente? É só criar aqui um keyframes, ok? Eu vou chamar esse keyframes de drunk. E eu vou fazer o seguinte, em 0%, eu vou ter um rotate negativo, então menos 25 graus. E quando for 100%, eu vou ter positivo. Assim ele vai para um lado e vai para o outro, dando a impressão de que estivesse andando meio tonto, né? Vou salvar e agora é só aplicar essa minha animação. Então eu vou vir aqui, Animation, o nome dela, Drunk. Eu quero que demore 3 segundos na animação. Eu vou colocar como Easy In Out, ou seja, ele vai dar uma aceleraçãozinha no final. Vou colocar Alternate para ele ficar com aquela alternância na animação, não ficar feio. E a animação vai ser infinita. Vou salvar. E reparem, temos o nosso efeito aqui prontinho. Note que, por exemplo, a letra realmente vai se distorcendo. Ela vai ficando diferente. E é isso, gente. Através desse exemplo a gente conseguiu ver um pouquinho do que os filtros SVG são capazes, né? E a gente consegue aplicar esses filtros em vários momentos para várias coisas. Seja para mudar um pouquinho a interface, para o usuário ter uma impressão de alguma coisa na tela, seja para editar uma imagem de uma forma diferente. Os filtros SVG são muito legais, muito importantes e tem bastante conteúdo para quem tiver interesse aí procurar estudar.